nome é Thaisa, eu sou nutricionista e tenho 46 anos. Antes do câncer, eu sempre tive um estilo de vida saudável. Então, praticava exercícios, amamentei as minhas filhas, né? Tinha uma alimentação regrada, não tinha excesso de peso, não consumia álcool. Então, o meu estilo de vida era muito saudável, até porque minha própria profissão exige, né? Já que a gente estimula as outras pessoas, eu também sempre me cuidei. E em relação assim a autocuidado, em relação à saúde, né? Sempre fiz exames regularmente. Então, a todo ano eu fazia exames preventivos, né? De mama. Tanto a mamografia como a ecografia mamária. Esses exames eu fazia porque eu tinha um histórico familiar de câncer de mama. Então, era como forma de prevenção. Tanto é que quando eu fiz o exame que diagnosticou, né? O médico ele falou assim para mim: quem procura acha. Mas não num sentido ruim, no sentido que isso foi determinante para minha cura, porque eu achei o meu câncer muito pequeno, porque eu fazia esses exames regulares. Então, eu fiz um exame anual, né? E nesse exame ele pediu assim que tinha algo novo e que eu teria que repetir com 6 meses. Quando deu 6 meses, bem certinho, eu repeti o exame e aí aquela porção nova tinha se diferenciado. E aí que eu fui fazer todo o tratamento. Não é fácil, né, ter o diagnóstico de câncer, mas quando a gente tem uma fé assim bem fortalecida, o apoio da família, né, é importante. Para eles foi difícil, né? Na verdade, eu, por ser profissional de saúde, eu que li o meu diagnóstico e eu que contei para eles o que eu tinha. Quando eu estava indo para o médico, eu já sabia o que eu tinha. Na verdade, eu já senti que eu estava com câncer, que era a minha vez, desde o exame. Mas no começo, assim, né, as pessoas se desesperam, mas então o poder da oração dos amigos, o apoio dos amigos, da família, assim, ter as minhas filhas, né, me deu um sentido para eu estar levantando todos os dias, né? O apoio do meu marido, existem muitas mulheres que o marido não consegue lidar com a situação, né? Mas eu tive esse apoio mesmo da minha família, a religião mesmo, né? A força de Deus, né? Que eu acho que é o mais importante, foi muito significativo. Eu acho assim, uma coisa que me angustiava muito no tratamento era o meu tempo de vida, o quanto que eu iria viver, quanto mais eu iria viver. Até porque eu queria acompanhar as minhas filhas crescerem, se formarem, né? E eu tive essa resposta, que não importava assim o tempo de vida, que eu tinha que viver um dia de cada vez. Então, isso eu tenho até hoje. E eu falo para as pessoas, tanto que tem câncer ou não, para viver bem um dia de cada vez, né? Quando a gente passa pelo câncer, a gente dá mais importância para as pequenas coisas do dia a dia. Simples, um passeio em família, um almoço em família. E também, pelo contrário, a gente deixa assim algumas coisas que a gente releva muita coisa que antes era valorizada. Então, se eu antes do câncer era uma pessoa que às vezes levava algumas situações do dia a dia mesmo, dos relacionamentos, né? Então, com o câncer, a gente aprende a valorizar as pequenas coisas do dia a dia, né? Um almoço em família, uma conversa simples, a presença, não deixar para depois, né? Viver um dia de cada vez, assim, e assim com mais leveza. Então, antes do câncer, se eu me estressava ou alguma coisa não me agradava, ia atrás e discutia. Agora não, agora tipo,
não vale a pena, sabe? O que importa é você estar bem, estar em paz com as pessoas e consigo mesmo, né? Então isso me tornou mais forte também para enfrentar as coisas. Passar pela doença do câncer não foi ruim. Para mim foi uma lição de vida e foi assim, eu preciso saber que eu tenho uma missão ainda, né? Então, por algum motivo eu ainda estou aqui. Então, passar pelo câncer me deixou mais forte e, assim, valorizando mais a família ainda mais, sabe? As pequenas coisas do dia a dia. Então, quando também, assim, a mulher, ela se preocupa muito com a questão estética, né? Assim, o externo da gente, ele é bom a gente se cuidar, né? Tanto é que eu sempre me cuidei e continuo me cuidando. Mas, assim, quando você perde, né, o cabelo, você perde a sobrancelha, você perde tudo, você fica com o teu rosto transformado, né, por causa do câncer. Se você estiver só atenta a isso, você se desespera. Então, o que eu diria para uma mulher que está passando por isso é que vai passar, né? Que ela tenha confiança primeiro em Deus, né? E que ela consiga ver o lado bom disso, né? E assim saber que vai passar. Quando eu consigo conversar com as outras mulheres, né? Que elas vêm, eu não tenho problema em falar que eu tive câncer nem nada. Eu não gosto quando as pessoas olham, assim, uma coisa que me incomoda é assim, eu sou a Thaisa, eu não sou a Thaisa eu não era a Thaisa doente, eu não sou a Thaisa doente. Então a gente quer levar aquilo que a gente tem dentro da gente, a alegria, aquilo que a gente acredita. Então eu acho que uma coisa que incomoda quem tem câncer é assim, às vezes as pessoas se afastam ou só veem a pessoa como um doente, e não é. Ela tem muito mais, ela é muito mais do que uma doença. Por exemplo, eu usei peruca mais por causa dos outros do que por mim mesma. Claro que a peruca me deixou com autoestima, era muito parecida com o meu cabelo, né? Mas assim, é mais o impacto em relação ao outro do que a gente mesmo, né? Então, assim, esse ponto é bem importante, das pessoas saberem que passa e que elas não são a doença, né? Tanto é que eu era uma pessoa muito que me relacionava, tipo, em jantares, e quando eu tive câncer, eu diminuí isso, porque você fica... você não quer levar a ideia da doença para os outros, e sim a ideia de alguém que está batalhando e que vai vencer, né, de acordo com a vontade de Deus, sempre, né? O que eu queria quando eu tive câncer é manter a minha rotina. Então, por mais que eu estava afastada do meu trabalho, eu queria estar presente na vida das minhas filhas, na vida do meu marido, né? Então, eu queria, assim, transmitir isso. Então, e eu consegui. Eu valorizei com o câncer, até assim um passeio na praça, até coisas que eu não podia fazer quando eu trabalhava muito, por exemplo, arrumar minha casa, sabe? Quando eu fiquei fora, então o que foi mais sofrido para mim não foi fazer quimioterapia, então eu fiz químio, né? Eu fiz 16 sessões de quimioterapia, caiu meu cabelo, como te falei, né? Tive dor, tive tudo. Eu fiquei sem a mama durante um ano que eu fiz esse tratamento da quimio e da rádio. E no outro ano é que eu fiz a reconstrução da mama. Hoje em dia, as mulheres já reconstroem na própria retirada. Eu não, eu fiquei um ano sem mama. Então, mas eu não foquei na minha perda da minha mama. Tipo, eu usava, né, uma lingerie e eu ia para a piscina. Eu não perdi de ir para a piscina com as minhas filhas porque eu estava sem a mama, né? Então, essa valorização do momento, do que realmente importa. E quando eu reconstruí, a dor da cirurgia é grande, mas o que eu tive mais dor e o que eu mais sofri
foi de ficar longe da minha família para fazer a rádio. Então, o que eu lembro é o sofrimento de ficar longe da família. Então, não lembro mais. Até quando eu fiz as químios, eu queria fazer mais uma para garantir, assim. Falei, doutor, não tem dose extra de químio para eu poder fazer a mais, né? Porque aquilo me dava segurança que eu estava no caminho certo. E eu acho assim, eu fui uma pessoa que sempre cuidava do outro. Então, por ser profissional de saúde, eu cuidava do outro. Então, quando eu fiz o tratamento, eu me deixei ser cuidada. Então, eu acreditei no médico, né? Confiei na equipe médica, confiei em Deus e aproveitei o momento para ser cuidado. Então, eu foquei na minha cura. Eu não foquei no meu problema. Foquei na cura. E isso me ajudou muito, porque me deixou leve, alegre, valorizando aquilo que realmente importava. É a confiança em Deus, né mesmo? Para mim é isso. Na verdade, assim, eu sempre busquei Deus. Então isso fortalece a gente. E isso traz paz pra gente, né? E traz discernimento até na hora do desespero. Então, nos momentos que eu tive de desespero, de solidão, eu sempre busquei a Deus, a presença de Jesus. Então isso me fortaleceu. Eu acordava de noite, não tive tempo, não foi sempre maravilha, né? Mas ter essa esperança em Deus, confiar nas mãos de alguém muito mais poderoso do que todo mundo aqui, né? E assim, a mensagem é importante também, que tem muitas mulheres que elas têm medo de fazer o exame. Então, tem mulheres que têm medo da dor, ou mesmo assim, vão deixando as coisas para depois, porque na vida da mulher tem muitas coisas a serem cuidadas, né? A casa, a família, o trabalho. Então, a gente cuida de muitas coisas. Como eu falei, a gente cuida do outro. Mas fazer o exame, né, preventivamente, foi determinante para mim. Então, por exemplo, um incômodo que é ali de fazer um exame de mamografia e tudo, um minutinho ali que aperte, que dá um pouquinho de desconforto da posição e tudo, vale muito a pena. Por quê? Porque isso me ajuda muito a diagnosticar precocemente. Então, a prevenção, no caso do câncer, é um estilo de vida saudável, é uma alimentação saudável, é amamentar? Só que o exame é essencial. Ele faz o diagnóstico preventivo porque ele faz o diagnóstico precoce. Então não se descuidar, eu acho que assim, já que a gente precisa valorizar a vida, então vamos começar por nós mesmos, né? Pela gente mesmo. Então, fazer um exame de rotina é valorizar a tua vida, porque a gente só vai estar bem para cuidar do outro se a gente tiver saúde. Então, se a gente conseguir cuidar da saúde, né, fazendo exames, tendo bons hábitos, a gente consegue também cuidar do outro, né, e ver que é o que eu quero, né, ver minha família feliz, minhas filhas crescerem, é isso.